Apocalipse de Abraão. Esta é uma obra extracanônica existente em uma versão no eslavônico antigo, baseada em uma tradução grega de um original hebraico ou aramaico. Os nomes semitas existentes na obra parecem mostrar uma origem semítica. 8 capítulos introduzem esta obra, falando sobre a juventude de Abraão. Essa parte provavelmente foi escrita antes do ano 50 depois de Cristo. O Apocalipse, propriamente dito, ocupa o restante do livro. Esta seção parece ser posterior, talvez datando o ano 100 depois de Cristo ou mais tarde. A narrativa é essencialmente um tipo de comentário de Gênesis 15, narrando como o anjo Jaoel escoltou Abraão ao 7º céu, onde ele foi testemunha de eventos passados, como a queda de Adão e Eva, ali atribuído a um pecado sexual ocasionado pela sedução de Azazel ou Satanás. As revelações incluídas falam sobre profecias, o advento do Messias, a destruição do templo, a restauração de Israel e o julgamento dos ímpios. São discutidos alguns problemas teológicos, como o problema do mal, incluindo por que Azazel ou Satanás seria tolerado. A resposta é a comum, que o livre-arbítrio é necessário, resultando disso, naturalmente, o mal. Azazel ali é idêntico ao Belial do Testamento dos 12 Patriarcas. É identificado como a serpente de Gênesis 3. Essa obra usa a elaborada angelologia da religião hebreia posterior, ilustrada no anjo Jaoel, que se afirma possuidor dos poderes do nome inefável. Em outras obras apócrifas, isso é atribuído a outros anjos, como a Miguel e a Metraton. O seio de Abraão. Essa figura de linguagem aparece na discussão de Jesus sobre Lázaro e o rico, em Lucas 16, versículo 22 e 23. 3 expressões eram comumente usadas entre os judeus para expressar o futuro estado da bem-aventurança após a morte. Primeiro, o jardim do Éden ou paraíso. Segundo, o trono de glória. E por último, o seio de Abraão. É justamente esta figura que aparece na história de Jesus em Lucas 16. De conformidade com a teologia judaica, esse paraíso ou seio de Abraão fazia parte do Hades, que abrigava os bem-aventurados ou justos. A ideia do seio de Abraão tem por detrás o pensamento de comunhão e filiação. O homem justo, com toda a razão, era considerado filho de Abraão. Na passagem de João 18 e 23, vemos que jazer no seio era o lugar dos convivas mais favorecidos. Essa referência, naturalmente, não deve ser entendida literalmente, mas sim da posição mais próxima ao mestre no arranjo dos móveis. Na qualidade de hóspede favorecido no céu ou paraíso, Lázaro descansava no seio de Abraão, pai da família espiritual. Sua alma sobrevivia à morte teológica, e isso sem interrupção alguma da própria consciência. O seio de Abraão é usado para fazer forte contraste com a outra porção do Hades, onde impera o castigo e o sofrimento. Na história de Lucas, um grande abismo foi fixado, não podendo haver comunicação entre os lados bom e mal do Hades. Isso sugere destinos fixos. Mas a narrativa da descida de Cristo ao Hades, em 1 de Pedro 3, versículo 18 ao capítulo 4, versículo 6, mostra-nos que a missão do Cristo anulou qualquer estagnação nos destinos, pelo menos até o juízo final após o milênio. O Testamento de Abraão. Essa obra é um antigo livro apócrifo judaico onde há um relato lendário sobre as experiências de Abraão por ocasião da morte, com a sua subsequente ascensão ao céu. Provavelmente foi escrito no século II depois de Cristo por um judeu ou talvez por um judeu cristão. Mais provavelmente ainda, é obra judaica com posteriores interpolações cristãs. Ali, Abraão viveu até a idade avançada. Miguel revelá-la-lhe
Aliás, Miguel lhe revelara sua morte para breve. Abraão reluta, não querendo entregar seu corpo, pelo que o anjo arrebata em uma carruagem, chegando assim ao firmamento. No firmamento, Abraão olha para baixo e vê a grande iniquidade dos homens e invoca contra eles o juízo. Então Abraão contempla a estrada larga que leva à perdição e a estrada estreita que conduz à vida. Ele vê a passagem das almas no juízo. Contudo, ainda não quer dar seu espírito, mas a morte o arrebata e o conduz honrosamente ao paraíso. Bom, essa obra é similar ao testamento de Jó e ao Apocalipse de Abraão, extraindo subsídios de muitos dos mesmos conceitos da sociedade judaica. Miguel aparece como o anjo supremo que conduz na jornada, como é comum nos escritos judaicos. Há também o anjo da morte, igualmente um elemento comum das obras apócrifas e pseudoepígrafas. Essa obra expõe 3 julgamentos. Primeiro, um juízo dirigido por Abel. Segundo, um juízo das 12 tribos de Israel. E terceiro, o juízo divino no último dia. O Messias não participa de qualquer desses juízos no testamento de Abraão. Abrão, no hebraico, significa pai das alturas ou pai elevado. Abrão é o nome original de Abraão, segundo Gênesis 17, versículo 5. Abrom. Abrom é o rio mencionado no livro apócrifo de Judite, o qual alguns identificam como o Abor de 2 Reis 17:6 e 18, versículo 11, ou então com Abdom de Josué 21:30 e 1 Crônicas 6:73. Porém, a palavra pode ser uma corruptela para a palavra hebraica que significa além do rio, lida como se fora um nome próprio. Abisalão. No hebraico quer dizer o pai é da paz. Abisalão foi o 3º filho de Davi e seu único filho com Maacá, filho de Talmai, rei de Gesur, em 2 Samuel 3:3. Abisalão nasceu provavelmente no ano 1000 a.C. Ele era admirado por sua beleza sem defeito, distinguido por sua longa e vasta cabeleireira. O peso inconveniente da mesma compeliu a cortá-la cada ano, orçando cerca de 2 quilos de cabelo. Os registros a respeito variam. A Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, fala em cerca de 1 quilo e 100 gramas. A poligamia produziu seus frutos fatais, engendrando o ciúme entre as famílias das várias esposas, cada qual com seu próprio lar. A lassidão sexual fomentou a paixão de Davi, que terminou em adultério e homicídio, além de muitos vexames sofridos. Abisalão foi apenas uma dimensão dessa história. Primeiro, a narrativa de Tamar. Com Maacá, Davi teve uma filha, Tamar, que se tornou uma bela mulher. Foi estuprada pelo filho mais velho de Davi, Almon, em 2 Samuel 13:1-20, nascido em cerca do ano 1050 a.C. Abisalão, seu irmão, conservou-a reclusa em sua casa e planejou vingar-se. Esperou por 2 anos inteiros e então convidou todos os filhos de Davi para uma festa da tosquia das ovelhas em Baal-Azor, perto de Efraim. Davi também foi convidado, mas não aceitou o convite, embora os demais convidados tivessem atendido. Houve comidas e bebidas e os servos de Abisalão, segundo orientações prévias, no momento em que menos se esperava, assassinaram Amon. Os restantes fugiram para Jerusalém e contaram o ocorrido a David, para sua grande consternação. Então Abisalão foi para Gesur e ali permaneceu por 3 anos com seu avô, o rei Talmai, conforme 2 Samuel 13, versículo 30 ao 38. Segundo, sua volta para Jerusalém. Abisalão continuava muito amado por seu pai e desejava poder voltar. Através da mediação de Joabe, Davi o chamou de volta. Porém, durante mais 2 anos, não foi admitido à presença do rei.
Finalmente, a reconciliação foi completa por volta do ano 1036 a.C. Terceiro, ambições de Abisalão. Ele começou a traçar planos mais ousados. Amon, o irmão mais velho, estava morto. Restava ainda Quileabe, mas somente Abisalão era de nobre nascimento, por meio de sua mãe, filha de um rei. Parece que seu irmão mais velho morreu cedo, pois, após 2 Samuel 3,3, não há mais menção a seu respeito. Portanto, ali estava Abisalão, o filho restante mais velho, e o pai ficando cada vez mais idoso. Todavia, se assim quisesse fazê-lo, o rei poderia rejeitar Abisalão e escolher um dos filhos mais jovens. Tal direito foi eventualmente exercido por Davi, e Salomão veio a tornar-se rei, embora não fosse ele o herdeiro presuntivo por questão de idade. O trecho de 2 Samuel 7,12 havia predito que o rei seria sucedido por um filho que, na época da profecia, ainda não havia nascido. Muitos sabiam disso, talvez incluindo o próprio Abisalão. Ele agiu astutamente, furtando a lealdade de muitos para sua causa, conforme lemos em 2 Samuel 15, versículo 6, insinuando que dispensaria justiça melhor do que o seu pai estava fazendo. 2 Samuel 15, 2 ou 4. Quarto, a revolta. A campanha de Abisalão foi ganhando vulto. 4 anos depois de seu retorno de Jesur a Jerusalém, ele estava preparado para dar seu golpe. Retirou-se para uma antiga capital de Davi, Hebrom, e ali se declarou rei. Contava com maciço apoio popular, pelo que Davi deixou Jerusalém e foi para Maanaim, do outro lado do Jordão, 2 Samuel 15, 7 ao 18, a fim de se proteger e para planejar a resistência. Quinto, o triunfo de Davi em Jerusalém. Abisalão, ouvindo que Davi abandonara Jerusalém, para ali se dirigiu e apossou-se do poder sem qualquer oposição. Aitofel, ex-conselheiro de Davi, ajudava Abisalão. A sabedoria desse homem era tão grande que suas opiniões eram tidas como oráculos, profecias em Jerusalém, conforme nos explica 2 Samuel 15, 30 ao 31. Isso fortaleceu ainda mais a causa de Abisalão. Davi enviou Uzai para tentar fazer virar a maré. Aitofel aconselhou Abisalão a perseguir imediatamente Davi antes que esse tivesse tempo de recuperar-se do golpe recebido. 2 Samuel 17, 1 e 2. No entanto, Uzai, procurando ganhar tempo, persuadiu Abisalão a não arriscar uma possível derrota, mas sim a reunir forças de todo Israel tão superiores para assim garantir a sua vitória. Fatalmente para Abisalão, ele ouviu esse conselho. Entre mentes, Davi reuniu suas forças. Davi conseguiu reunir uma força poderosa em 3 divisões comandadas por Joabe, Abisai e Itai, segundo 2 Samuel, capítulo 18, versículo 2. Sexto, a batalha. Joabe era o comandante em chefe. Sua tática foi de atrair o adversário para os bosques para então cercá-lo. E isso foi feito. E os homens de Abisalão foram destruídos facilmente, 20.000 deles, enquanto que os demais fugiram. Isso teve lugar na floresta de Efraim, conforme lemos em 2 Samuel 18, versículo 3 ao 6. Sétimo, a morte de Abisalão. Este montou em uma mula ligeira, mas enquanto fugia, os galhos de uma árvore enroscaram-se em seus longos cabelos e ele ficou suspenso no ar. Davi havia ordenado que não matassem, mas Joabe apressou-se ao lugar e o transpassou com 3 dardos. Seu corpo foi arriado e lançado em uma cova, com um montão de pedras por cima, isso no ano de 967 a.C. Lemos tal passagem em 2 Samuel 18, versículos 7 ao 17. Oitavo, a tristeza de Davi. O amor do rei Davi por seu filho Abisalão não se abatera, e a notícia da morte de Abisalão causou uma amarga tristeza a Davi. 2 Samuel 18, 24 ao 33.
Seu lamento está assim escrito: Meu filho Abisalão, meu filho Abisalão, quem me dera eu morrer por ti? Abisalão, meu filho, meu filho. Essas palavras têm sido aproveitadas na composição de um breve, mas lindo hino. Davi parece ter sido um pai amoroso, mas fraco com seus favoritos, o que talvez tivesse sido um fator no desvio de Abisalão.